Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Passando aqui para a gente meditar no texto da Escritura, dando sequência à nossa exposição breve da carta de Paulo aos Gálatas. Nessa feita, nós vamos ler o capítulo 2, iniciar o capítulo 2. Diz-nos assim: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Meus queridos, nós temos visto Paulo nessa carta. Ele já nos mostrou o que é o Evangelho, nos levou a celebrar pelo Evangelho. Paulo está combatendo aqui os judaizantes, que são opositores ao Evangelho. E nesse capítulo 2 ele continua, porque esses judaizantes estão tentando perverter o ensino de Paulo. Eles estão tentando dizer, afirmar, de que o Evangelho que Paulo prega é diferente do Evangelho que os irmãos, os apóstolos de Jerusalém pregavam. Paulo diz que não, ele já fez uma visita breve, esteve com Pedro e com Tiago, numa visita rápida, e agora ele retorna a Jerusalém. E é interessante nós observarmos aqui as motivações, o propósito que leva Paulo a fazer essa viagem. Primeiro, ele diz que depois de 14 anos, ele voltou a Jerusalém. Desta feita, Paulo não vai só. Paulo leva Barnabé e Tito com eles. É importante, eu sempre gosto de frisar isso. Paulo não é um lobo solitário. Paulo não caminha só. Paulo não desenvolve o ministério sozinho. Paulo sempre está acompanhado de alguém, de seus companheiros, de pessoas, de alunos, para que o Evangelho seja propagado. Paulo ele não se considera uma pessoa que não precisa de ninguém. E aqui fica uma lição importantíssima para todo líder, para todas as pessoas em geral, mas principalmente para todo líder. Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos de amigos, precisamos de irmãos, precisamos de companheiros que nos auxiliem na caminhada. Precisamos mais ainda, precisamos de irmãos próximos com quem podemos abrir o coração, com quem podemos realmente compartilhar as cargas e as lutas do dia a dia, principalmente do ministério. Ele prossegue. Qual foi a motivação? Paulo diz que foi para lá por causa de uma revelação. Paulo não foi por vontade própria. Deus o mandou para lá. Ele foi em obediência, submissão à vontade de Deus. Foi Deus que o mandou para lá. É importante entender que Paulo está sujeito à palavra de Deus, à vontade de Deus. Paulo caminha segundo a ordem da vontade do Senhor. Ele diz: reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Paulo tem um propósito. Ele vai
para lá obedecendo a palavra de Deus, reúne-se com os irmãos e diz a eles que ele anuncia o Evangelho, boas novas, né? O Evangelho, que ele anuncia aos gentios. Então Paulo é motivado, tem uma motivação correta, e o conteúdo desta motivação que o leva lá não é outro senão o Evangelho. Então, observe que Paulo está dizendo, olha gente, eu estou aqui porque Deus me mandou estar aqui, é um prazer estar aqui, rever os irmãos, eu não estou pregando outro evangelho do que vocês. Vocês anunciam a Cristo, eu também anuncio a Cristo. Vocês anunciam aos judeus, eu anuncio aos gentios, porque fui chamado para isso. Então ele anuncia o evangelho, demonstra o evangelho que ele prega aos gentios. Olha o que ele diz: queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Eu estou aqui apenas ratificando e contradizendo o que os falsos mestres dizem de que eu prego um evangelho diferente do de vocês. De forma alguma. Estou aqui para mostrar que nós pregamos a Cristo. Nós pregamos o verdadeiro evangelho. Eu prego aos gentios, os irmãos aqui têm pregado aos judeus. Eu não tenho pregado um evangelho diferente. Olha a expressão, para que estivéssemos de acordo, ou seja, de que estivéssemos cientes de que anunciamos o mesmo Cristo, anunciamos o mesmo Evangelho, mesmo que a nações diferentes, a povos diferentes, mas a mensagem é uma só, a mensagem é Cristo e este crucificado. Paulo tem um zelo extremamente, ele é extremamente zeloso pelo Evangelho que anuncia, extremamente preocupado com a glória de Cristo, com o Evangelho do Senhor. E ele afirma, eu gostaria de saber que se nós estamos de acordo, quero mostrar, estamos de acordo, anunciamos o mesmo Evangelho. Não caiam nessa mentira dos judaizantes, nessa intenção dos judaizantes em querer dizer que eu prego um Evangelho diferente do de vocês. De forma alguma, anunciamos o mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho. Então ele já havia, naquela primeira viagem, ele já havia conhecido a Pedro, Tiago, uma conversa harmoniosa, mostrando que o Evangelho que ele pregava era a Cristo. E isso é tão importante que ele continua e diz assim: mas eles me apoiaram. Ele recebe o endosso, o apoio dos discípulos em Jerusalém. Eles recebem o aval, é como se eles dissessem: Paulo, muito bem, é isso mesmo, continue a pregar, você anuncia o mesmo evangelho que nós, não desanime, continue anunciando as boas novas. Ele diz assim: tanto foi esse apoio, meus queridos, tanto foi esse apoio que eles nem exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, porque Tito era gentil. Eles não. E aqui nós vemos uma coisa interessante, né? É como se eles dissessem assim: realmente esse evangelho é o evangelho da graça de Deus. Um evangelho que nos leva a depender unicamente do sacrifício de Cristo na cruz, sem a necessidade de se fazer qualquer outra coisa, sem agregar qualquer outra coisa. É somente Cristo. Porque Tito é gentil, mas foi alcançado pela graça de Deus. Ele não precisa circuncidar,
porque Paulo vai dizer que a circuncisão que vale é a do coração. É a do coração. Aqui nós já vemos Paulo dizendo o seguinte, olha, esses judaizantes deveriam pelo menos já começarem a perceber que é somente pela graça, somente por Cristo que nós somos recebidos por Deus. Então, observe, irmãos, que isso aqui não ficou lá no primeiro século. Não, quando essa carta foi escrita, de forma alguma. Hoje nós temos inúmeras pessoas que ainda atrelam, agregam alguma coisa ao sacrifício de Cristo, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Nessa expressão aqui, que não exigiram que Tito fosse circuncidado, embora fosse gentil, já é uma prova de que a graça de Deus é suficiente, de que a suficiência do sacrifício de Cristo nos mostra que somente Cristo, somente o Evangelho. Não é o Evangelho e mais alguma coisa, não é Cristo e mais alguma coisa, não é a graça e mais alguma coisa, não é não faça isso, não beba aquilo, não toque nisso, não toque aquilo. É o que Paulo vai trabalhar em Colossenses. Não fique preso a dias, não fique preso a cerimônias, a tradições. A salvação é unicamente pela graça por meio da fé. É pelo que Cristo fez, nunca e jamais pelo que nós fazemos. A salvação é pela graça. Paulo aos Efésios vai dizer, pela graça sois salvos, o meio é a fé, e isto não vem de vós. É uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus. Para o quê? Para que ninguém possa se gloriar, né? Porque se é obra nossa, nós nos gloriamos. Mas é obra de Deus. Então não vem de obra de vocês, para que ninguém possa se gloriar. Mas nós somos o quê? Somos feituras, obra-prima, poema, obra-prima de Deus. Feitos para andar nas boas obras, as quais Deus as preparou para nós de antemão. Então aqui Paulo pega os judaizantes e diz assim, gente, olha, isso aqui é o evangelho da graça, não é o evangelho de obras, é o evangelho da graça. Que Deus nos ajude a depender desse evangelho, a depender deste Cristo, a confiar e crer e viver a cada dia pela graça e para a glória de Deus. Um forte abraço, Deus te abençoe.